Bom, esse trabalho é a identificação de entidades de destaque para a melhoria da análise de vínculos. Esse trabalho foi realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, pelo mestrando Roberto Zaina, e sob orientação dos professores Gustavo Medeiros de Araújo e Vinícius Farias Ramos Kumat. Esse trabalho foi aceito no IDAT 2018, Workshop de Informação, Dados e Tecnologia. Né? Bom, esse trabalho ele está sobre a motivação de lavagem de dinheiro e análise de relatórios de inteligência financeira, né, que são relatórios produzidos pela COAF. Então, de forma resumida, existem algumas operações financeiras que são identificadas como suspeitas. Essas operações financeiras identificadas como suspeitas pelas entidades financeiras são comunicadas à COAF. A COAF, né, reavalia essa atividade suspeita e gera um relatório chamado de relatório de inteligência financeira. E esse relatório é enviado para as autoridades, no caso, por exemplo, a Polícia Federal. Bom, há alguns problemas em relação à geração desses relatórios. Né? Entre as informações analisadas em investigação de lavagem de dinheiro, essas informações são descritas no relatório de inteligência financeira e comumente tem centenas de registros de operações financeiras envolvendo dezenas de pessoas e empresas. Então há um grande volume de dados para se investigar, tanto fazer análise, né, no relatório de inteligência financeira. Então é um volume grande de dados e uma complexidade de informações e de conexões entre entidades bastante grande. Então o pessoal desenvolveu, né, uma metodologia para poder fazer a identificação desses dados, né? Então o pessoal viabilizou a experimentação das ferramentas de análise, né, para fazer a busca, a coleta e o tratamento dos dados nos relatórios de inteligência financeira, né? Então a pessoa fez a seleção de um RIF modelo, fez a estruturação das operações suspeitas do RIF, né? Uma seleção de alguns CNPJs, a consulta dos quadros societários entre empresas e posterior estruturação dessa planilha, seleção de CPFs de societários, né? Consulta de vínculos trabalhistas entre sócios e uma posterior estruturação da planilha, a anonimização dos dados originais, né? Porque são informações sigilosas, então é necessário que esses dados estivessem anonimizados. Bom, como resultado do uso de ferramentas de análise de vínculo, né, em operações do RIF, tem um fluxo resumido da metodologia. Esse RIF ele é tabulado, né, ou seja, as informações um relatório e texto são analisadas manualmente e são transformadas em tabelas. Essas tabelas elas são diagramadas por uma ferramenta, né, de análise de grafo. É possível realizar consultas de CNPJs e fazer a importação e tabulação dessas consultas de CNPJs, né? E agregar mais informações a esses grafos, certo? Então, inicialmente, a gente teria, na primeira diagramação, um diagrama desse tipo, né? Com as informações retiradas do RIF. E como cada informação é possível fazer cruzamento com outras bases de dados e aumentar essa rede de informações. Então, essa rede de informações ela é aumentada, é realizado consultas pelos CPFs e CNPJs das empresas, né? Aumentando aí o tamanho do grafo, que seria um grafo assim, ou seja, essas linhas em verde são as linhas do RIF original, né? E as outras linhas em vermelho, azul e preto são informações de outras bases de dados, como a Receita Federal, por exemplo. Tá? Então a gente forma aqui um grafo bastante grande, né? E dependendo do tamanho do RIF, esse grafo pode aumentar muito mais. Ou seja, essa é a complexidade de informação que o agente tem que, né, trabalhar e tentar identificar os principais suspeitos. Né? É aí que, né, vem o trabalho para tentar fazer uma identificação, né, em criar um modelo para identificar
quais são as entidades destaque nesse caso. Então, a partir de um modelo da COAF, de operações financeiras suspeitas, né? Que operações financeiras, por exemplo, se há sócios, né, entre empresas que foram empregadas de uma empresa e donas de uma outra empresa, e há transações financeiras entre essas empresas, tá? Isso é considerado pela COAF como um modelo de suspeita. Então, a gente pegou esse modelo como suspeita, né, e realizamos, junto com uma ferramenta de BI, né, uma relação dessas entidades, né, e depois dessa relação, um carregamento na ferramenta de análise de vínculo. Então, a gente usou o Business Intelligence para poder melhorar, né, essa questão da visualização das entidades de destaque. Bom, a ferramenta que foi utilizada foi o QlikView, né? O QlikView é uma ferramenta de BI comum que traz todas as informações relevantes de uma ferramenta de Business Intelligence, e também a gente consegue, né, incluir scripts específicos, né, no qual a gente realizou esses scripts seguindo modelos, né, de operações suspeitas da COAF. Então, com o modelo de operações suspeitas da COAF, né, a gente criou esses scripts para poder levantar, né, quais que são os suspeitos seguindo aquele modelo da COAF. Então, a metodologia seguindo o modelo da COAF é feita uma tabulação, né, do modelo RIF com as operações. Essas operações são carregadas por um script específicos, né, para aquele tipo de modelo da COAF, né, no caso, uma métrica utilizada sócias e empregadas. Esse resultado dessas métricas são tabuladas, né, e é feita uma consulta de históricos trabalhistas em outras bases, né, é feito um ajuste de métricas para poder pegar justamente quem é sócio numa empresa e quem é empregado em outra, tá? E esses caras são, né, feitos, o resultado desses scripts são levados para a ferramenta de BI, para identificar o que chama de prováveis interpostas pessoas. Bom, esses modelos de dados foram utilizados, né, modelo de dados 1 para carga, modelo de dados para a segunda carga de operações do RIF, de societários, né, e esse modelo é usado para poder fazer aquela identificação das interpostas pessoas, ou seja, as pessoas destaques, as entidades destaques. Então, depois de feito, né, essa consulta com o script, a gente tira ali algumas pessoas que são as pessoas importantes, mais importantes ali dentro de todo aquele grafo que a gente apresentou no começo. Então, no grafo inicial, que a gente tem a partir das informações do RIF, cruzada com outras informações de outras bases, como base da Receita Federal, né? Então a gente pega algumas informações do RIF, algumas informações da Receita Federal, faz uma análise de Business Intelligence guiada pelo modelo da COAF, né? E assim a gente consegue destacar as principais pessoas dentro desse grafo. Ou seja, isso aqui realmente é o resultado que facilita o agente, né, a identificar, né, aquelas pessoas suspeitas e iniciar uma investigação. Então, como conclusão, a análise de vínculo é uma metodologia bastante eficiente e importante para a detecção de processos, né, envolvidos em operações financeiras ilícitas. Tem tanto o grafo, ele é muito grande, né, e dependendo da quantidade de bases agregadas, dificulta bastante a visualização, né? Então, para melhorar, identificar direto no coração as pessoas que são os mais responsáveis, né, dentro dessa rede criada, a gente desenvolveu um método, né, baseado em modelos da COAF para poder identificar, né, os principais atuantes, né, os principais nodos dentro daquele modelo,
para fazer a identificação. Bom, qualquer pergunta, possível contactar o